não devemos criticar uma pessoa que tem o chamado de Deus. Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. E num período em que Moisés ele casou com uma mulher etíope, eles passaram a fazer críticas, criticaram Moisés e começaram a falar, a respeito dele. E olha só como está escrito a respeito desse assunto aqui, lá em Números, capítulo 12, verso 1 e 2, para a gente começar. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, fizeram uma crítica, por causa da mulher etíope, pela qual ele tomou em casamento. Verso 2. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Olha só, e o Senhor ouve. Quantas vezes nós fazemos críticas sem mesmo tomar ciência de que muitas vezes estamos falando de alguém que Deus chamou, de alguém que Deus usa, Deus ouve. Deus sempre está ouvindo. Por um acaso há alguma coisa que Deus não possa ouvir? Por acaso há alguma coisa que Deus não possa perceber? Nós passamos por algumas tribulações, algumas dificuldades e às vezes não percebemos, mas será que algumas delas não foram já consequências por termos falado de alguém que era chamado por Deus? Não estou aqui falando que nós não podemos fazer certas críticas a pessoas que, por exemplo, pregam heresias, ou que têm decisões muito, que você fala, puxa vida, são injustos em certas situações. Algumas vezes a gente pode até tentar ajudar a pessoa, talvez ter consciência, o líder, se é que ele dá essa permissão, mas nós muitas vezes precisamos entender que quando criticamos, Deus está ouvindo. E muitas vezes, apesar de Deus ser misericordioso e amoroso, Ele também é justo. E aquilo que nós estamos fazendo, tudo que nós fazemos tem consequência, seja para o lado bom ou ruim. Olha só, vamos ver no verso 8 do capítulo 12 de Números, o verso 8 e o 9, o que Deus deixou aqui para nós. Enquanto Arão e Miriam estavam questionando, puxa, mas Deus fala com a gente, Deus fala com a gente em sonhos, a gente também é importante. Olha o que Deus fala para Miriam e para Arão. Boca a boca falo com ele, com Moisés, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiverdes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Deus pergunta para eles. Aí no 9 ele diz, assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e se foi. Deus falou para ele questionou os dois assim, por que vocês criticaram? Só de tomar essa bronca do próprio Deus eu já teria tremido tanto. Mas infelizmente a coisa vai ficando pior. No 10 diz assim, a nuvem se desviou sobre a tenda, e eis que era leprosa. Então, olha que grave consequência veio na vida de Miriam, por ela ter feito uma crítica a Moisés, por ela ter falado mal de Moisés de uma certa forma. Às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente faz a mesma coisa. Por isso, tome bastante cuidado quando você vai falar de alguém. Muitas vezes, você vai criticar um encarregado, quem sabe ali o gerente não ouve e pode trazer uma consequência ali para o seu emprego. Essa lição aqui a gente tira para tudo, para várias situações, Mas a mais importante, a mais séria, é essa questão de falar de um homem, de uma mulher que foi chamado por Deus. Porque sempre haverá consequência. Que Deus abençoe.